Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que as doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. É um número muito alto, né? Conforme a Organização das Nações Unidas, entre 75% e 85% das vítimas desses males não têm nem acesso ao tratamento psicológico ou psiquiátrico que é adequado. Só no Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas sofram de algum transtorno psicológico, moderado ou grave. A gente conversa agora sobre esses transtornos mentais, psicopatologias, epidemiologias, com o Dr. José Brasileiro Dourado Júnior, médico psiquiatra, um dos excelentes professores aqui da nossa pós-graduação em psiquiatria do Instituto GPI. Dr. José Brasileiro, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto, um assunto tão importante, e como eu conversei com você nos bastidores, eu estou aqui para aprender. Eu e muita gente também, a gente está aqui para aprender com você e discutir esses assuntos, né? Porque a gente acaba falando de saúde mental, isso é saúde mental. E tempos tão difíceis, né, doutor José, que a gente tem vivido. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa noite, Neemias. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar falando com vocês aqui. E vamos falar, sim, sobre saúde mental. Vamos falar sobre tudo o que vocês quiserem saber sobre saúde mental, que a gente possa reforçar algumas informações e conhecimentos acerca disso. Eu falei, você é um dos nossos excelentes professores, e é mesmo, e a gente vai falar até mais no final, a gente vai falar sobre o nosso próximo módulo da pós-graduação, mas como eu estava falando, a gente está vivendo tempos tão difíceis, doutor, eu imagino, eu sou jornalista, a gente acaba acompanhando pelos noticiários, pelos materiais que a gente produz, e por conversar com pessoas como você, assim, o quanto que está desafiador. É uma época desafiadora, sobretudo para quem trabalha com isso, quem acompanha, quem está nos consultórios dia a dia, os transtornos mentais, problemas nos consultórios psiquiátricos, inclusive, porque tempos difíceis, hein? Esse que a gente está vivendo, pandemia, já veio vacina, está vindo aí aos poucos, mas tempos difíceis. 2020, então, foi desafiador. Tempos muito difíceis, 2020, 2021, muito desafiador, né? Essa perspectiva em relação à saúde mental que a pandemia trouxe, a chamada quarta onda, né? Que é os transtornos mentais que são vigentes ou decorrentes da pandemia, estão aí para mostrar que a gente precisa cuidar da saúde mental nesses momentos também de pandemia. Cuidar, sim, e prevenir, sim, em relação a infecção do coronavírus, usar máscara, álcool gel, manter o distanciamento, né? Se vacinar, cuidar nos critérios de prevenção em relação ao coronavírus, mas não esquecer também de cuidar da saúde mental, que nesses tempos de pandemia tem apresentado gradualmente uma piora em relação à população brasileira. Doutor José, a gente falando aqui dos transtornos mentais e problemas psicológicos, problemas que muita gente vive, foi o que eu falei na minha introdução, os números são alarmantes, são muito altos. Para quem não conhece, para quem é um curioso, quer estudar sobre o assunto e se informar também, porque a gente tem que ter o papel, nossa função social, de informar as pessoas e de levar essas informações, né? O que exatamente, quais são os tipos mais comuns desses transtornos mentais? Conta para a gente, por gentileza. Então, de uma forma geral, os transtornos mentais mais comuns são as síndromes ansiosas, né, e os transtornos mentais comuns, dentre eles o estresse, a estafa, né, e o burnout, que não é considerado um transtorno mental, mas considerado uma condição relacionada ao trabalho excessivo. Então, assim, basicamente, esses são os principais problemas que nós temos, naturalmente, no nosso dia a dia. Com a pandemia, nós temos exacerbado outros transtornos, além da ansiedade, que tem aumentado consideravelmente, né? A sobrecarga dos profissionais de saúde também, inclusive do ponto de vista mental, tem sobrecarregado bastante. Nós também temos tido aumento de transtorno do estresse pós-traumático, né? Essa pandemia tem trago às pessoas quadros de revivescências, principalmente relacionados à perda de pessoas próximas,
entre outros transtornos importantes. Até mesmo sintomas obsessivos compulsivos que não estão diretamente ligados ao que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, mas são sintomas reativos obsessivos compulsivos. Até mesmo pessoas que tinham patologias já pré-instaladas, como toque, pioraram desses quadros por causa da preocupação excessiva, do medo da infecção, da contaminação e das compulsões decorrentes disso. Além disso, o impacto das mortes que isso tem mexido com a cabeça da gente, né? As pessoas têm deprimido mais, as pessoas têm ficado presas por mais tempo dentro de casa, né? Muitas vezes sem uma rotina, sem um preparo para isso, ocasionando uma intensidade de adoecimento também, certo? Uma perspectiva, uma preocupação excessiva com o futuro também. Quando a gente fala desses transtornos mentais, você trouxe aí dados que, para mim, até então eram novidades, a gente vai sempre descobrindo novas vertentes da pandemia, do vírus, das mutações, enfim, de tudo que é relacionado à pandemia do coronavírus. Você falou, por exemplo, que até quem já tinha um toque, por exemplo, com a pandemia e tudo que a pandemia está trazendo para a gente, houve aí uma acentuação desse tipo de problema, né? E fica tão claro, fica tão nítido, principalmente agora, o quão importante a sua área é para todo mundo. Porque, assim, você há de concordar comigo, muitas pessoas, hoje, enfim, com a internet, os meios de comunicação ajudando e fazendo isso que a gente está fazendo, de trazer mais informação para as pessoas, melhorou um pouco. Mas muitas pessoas, era meio que um tabu falar em psiquiatra, era psicólogo, psiquiatra, tratamento psiquiatra. As pessoas tinham meio que uma aversão e não entendiam o quão importante vocês são, quão importante essa área é para a saúde humana. É saúde mental, não é isso? É saúde, tudo é saúde, é o bem-estar da pessoa, é a saúde mental. Então, assim, isso traz à tona, é como se você chegasse assim e desse um tapa na nossa cara, que eu falo assim, a sociedade, assim, olha, o quanto que nós somos precisos, o quanto que assim, nós também somos linha de frente no combate a essa doença, falando agora especificamente, não é isso? A psiquiatria, conforme os anos foram passando, o estigma ele foi diminuindo. Ainda existe um estigma em relação à psiquiatria, isso é algo que a gente combate diariamente, né? Mostrando, tratando, exemplificando. Esse estigma muitas vezes está inserido no processo de cultura que a gente é formado, mas é um trabalho de formiguinha. A gente vai trabalhando todos os dias. Obviamente, num contexto desse pandêmico, há uma implosão nisso, porque as pessoas acabam adoecendo e precisando procurar mesmo do psiquiatra, porque se não buscar auxílio psiquiátrico, elas não conseguem, muitas vezes, nem sair da sua própria casa. Então, assim, por força da necessidade, os indivíduos têm buscado cada vez mais a psiquiatria. E essa pandemia gerou uma implosão nisso, né? A gente está vendo os consultórios psiquiátricos lotados, né? A preocupação excessiva com isso. Isso é uma realidade constante na nossa vida. Isso é algo bem claro assim, para todos nós, que tem aumentado o volume do consultório, né? A demanda tem aumentado, principalmente com esses transtornos que eu falei, né? Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, estresse, sintomas obsessivos compulsivos, toque. Inclusive, eu tive pacientes, inclusive, que tiveram um quadro psicótico reativo, que é um quadro bem grave, ao ponto de tacarem fogo no próprio corpo por acharem que estavam contaminados com a Covid-19. Então, criou um entendimento equivocado acerca disso, né? Um entendimento irrefutável, e aí, por causa dessa irrefutabilidade desse entendimento, eles atearam fogo no próprio corpo, teve que fazer procedimento de cirurgia plástica, com implantação de enxerto e tudo mais. Nossa, isso toca a gente, né, de tantas maneiras que a gente fica assim... É impactante, né? Muito, é muito impactante.
Nesse sentido, eu queria perguntar para você, assim, eu que em psiquiatria sou leigo, né, como tantas outras pessoas que podem estar assistindo a gente, falando de psicopatologias, né? Psicopatologia e o papel dela em todo o entendimento desse processo, né? Assim, o papel das psicopatologias, da psicopatologia nos transtornos mentais, nesse estudo, como é que funciona isso? Explica um pouco para a gente. Lembra que a Bom, gente assim, bem embrionário, a gente não é da sua área, né? Então a gente quer entender, a gente quer conhecer, para cada vez mais difundir mais isso, e tornar essas informações que são tão relevantes, cada vez mais pessoas possam entender. eu vou tentar resumir algo que é bem complexo, que é o Sim, que é a imagina. psicopatologia, né? A psicopatologia, ela é uma ciência, a gente pode denominar como ciência, né? Mas é uma ciência que estuda as expressões que alteram o comportamento ao ponto de torná-lo adoecido. Então, são fenômenos, né? São expressões de adoecimento que a gente consegue identificar, descrever e compreender como algo fora do padrão de normalidade a partir da nossa observação. Então, o que significa? O que é a psicopatologia? É a forma como o psiquiatra observa o transtorno mental, né, visualizando a expressão dele. É como, por exemplo, fazendo uma analogia simples para explicar, equivale ao que a gente chama de exame físico na clínica médica ou na medicina interna de uma forma geral. Ou seja, é um sopro cardíaco que eu identifico na clínica médica, a mesma coisa é uma alucinação na psicopatia. São elementos que eu consigo observar, né? Na clínica, a gente usa 4 instrumentos, né? Que é a inspeção, que é a parte visual, que a gente observa, né? A palpação, que é o toque, que pode ser superficial, profundo, né? A percussão, que é a observação do som a partir de um elemento percutivo, para que a gente possa identificar as alterações sonoras decorrentes das patologias a partir desse exame, e a ausculta, que também é de base sonora, né, e que a gente observa as alterações dessa ausculta. Essas expressões da inspeção, palpação, percussão e ausculta são comuns no exame clínico. Só que, por exemplo, nós observamos isso através dos nossos órgãos de sentido, interpretamos isso como alterado, e essas alterações a gente registra e compreende aquilo como alteração e linka com o que a gente chama de fisiopatologia, que é a expressão da alteração decorrente da doença. Na saúde mental, fazendo analogia próxima a isso, seria o quê? Seria a expressão, certo? Que, como na saúde mental a gente não dá para escutar pensamento, percutir alucinações, não dá para palpar atenção, a gente observa isso através do elemento visual, né? Das alterações que a gente, a partir do elemento visual e do relato do indivíduo que a gente faz a observação. Então, a partir daquela demonstração do fenômeno, a gente descreve aquela alteração, entende como ela ocorre e linka com a alteração patológica. Então, basicamente, é o que a gente faz. É um critério objetivo a partir dessa avaliação. Eu acho que eu tentei ser o mais simples possível. Eu não sei se eu consegui, Não, mas deu para entender perfeitamente. basicamente, fazendo essas analogias, dá para entender. É o elemento que eu observo e vou ver que está alterado, a partir dessas percepções. Deu para a gente entender, deu para a gente ter uma noção, né? A gente que é sempre, como eu falei, o nosso intuito aqui, não só do GPI, mas nós de indivíduos, né? Nós, indivíduos, acho que essa pandemia como um todo veio para mostrar para a gente que nós somos mas também somos muitos. Então, assim, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, quando for para a internet, vai ajudar bastante muitas pessoas que são da área, pessoas tanto que são médicos, como também que são de outras áreas, mas, enfim, que querem entender esse assunto e vão ajudar outras pessoas. Isso tudo que a gente falou, que a gente conversou até agora, vai estar no próximo módulo da nossa
especialização, da nossa pós-graduação? O que é que você, enquanto professor, o que os alunos podem esperar? Fala um pouquinho para a gente, o que é que você está preparando aí para o nosso próximo módulo da pós? Então, os meus módulos eu já ministrei, né? Assim, foi o módulo de epidemiologia e de psicopatologia, mas claramente todos os transtornos mentais, todas as outras alterações do comportamento, né, e alterações das emoções, elas culminam numa avaliação psicopatológica e também elas são expressas na perspectiva de uma epidemiologia para que vamos dizer assim, os gastos, os movimentos, os elementos de energia voltados para o tratamento dessas patologias sejam voltadas. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma depressão, eu tenho que entender qual é a prevalência dessa depressão na sociedade, o quanto isso é impactante para poder mobilizar o tratamento necessário, o quanto é importante aplicar isso. Além disso, a psicopatologia vai estar presente em todos os transtornos, porque não tem como você emitir um diagnóstico e ter uma conduta terapêutica se não entender a psicopatologia daquele transtorno. Então, o módulo que eu apresentei é um módulo conceitual. A proposta é justamente exemplificar conceitos, enumerar, mostrar, definir, compreender, para que eles sejam aplicados à formação nos próximos módulos. Então, no módulo de transtornos psicóticos, no módulo de humor, de psicogeriatria, de psiquiatria da infância e adolescência, tudo isso vai ser pactuado, observado, repetido, só que de uma forma mais direta, que os conceitos que já foram passados, pré-definidos, já vão ajudar você a entender os transtornos nos módulos seguintes. Doutor José Brasileiro, Dourado Júnior, muito obrigado por esse nosso bate-papo. É assim, bem rápido, porque a gente gosta de trazer esses conhecimentos, trazer experiências de vocês de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem rápida, e acabar sempre convidando mais pessoas para conhecer, tanto vocês profissionais, quanto conhecer a pós-graduação do Instituto GPI, e também conhecer sobre esses diversos temas que são super relevantes. Queria mais uma vez aqui agradecer a você, que você deixasse um recado para a sociedade em geral, nesse momento que a gente está vivendo, ainda de pandemia, está vindo a vacina aos poucos, mas, enfim, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, da saúde mental, inclusive. Queria que você deixasse um recado para a gente encerrar. O recado é esse, Nemias, que você já apresentou. Se cuidem, cuidem da sua saúde mental, cuidem da sua saúde física, se previnam, mantenham o distanciamento, tenham cuidado sempre, né? Porque a prevenção ainda é o melhor tratamento que nós temos, inclusive na questão de saúde mental, né? Se a gente previne tudo, a gente cuida, né, melhor. Então é isso aí, Nemias. Até mais, um abraço, foi uma satisfação falar com vocês. Estamos à disposição para qualquer outro momento para falar a respeito do que vocês desejarem. Um abraço a todos e boa noite.